começa agora o SSP TV, o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. E hoje vamos saber um pouco mais sobre anomalias no coração, que são denominadas cardiopatias congênitas. Eu vou falar com a doutora Nirvana Camilo. Está no ar o SSP TV. Vírus como o da rubéola, consumo excessivo de álcool, uso de drogas ilícitas ou de medicamentos controlados durante a gravidez podem causar cardiopatias congênitas. Este é o nosso assunto de hoje com a doutora Nirvana, a cardiologista do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Estou aqui mais uma vez com a doutora Nirvana para falar sobre cardiologia e hoje o tema é cardiopatia congênita. Bom dia. O assunto cardiopatia congênita é interessante porque normalmente apavora muitos pais, né? Alguém fala, olha, seu filhinho tem sopro. Aí o pai já desmonta, já chora, já entra em desespero, já quer ir urgente para o cardiologista. Eu acho que tem que ir para o cardiologista, mas sem desespero, porque o desespero só atrapalha, só causa mais problemas. A cardiopatia congênita, o nome já diz, é uma doença cardíaca que a criança nasce com ela. Tá? Na maioria das vezes ela é caracterizada pelo sopro no coração. O pediatra, já ao nascer, ele percebe isso, manda a criança para o cardiologista avaliar. Nós temos as cardiopatias congênitas simples e as complexas. As simples, normalmente, a gente cuida, a gente observa, a gente só acompanha o desenvolvimento da criança. As complexas já são difíceis, normalmente é necessário um cardiopediatra para acompanhar. E procedimento cirúrgico também? Muitas vezes. Mesmo a simples, às vezes é resolvida com procedimento cirúrgico. Mas são cirurgias mais simples, ainda que tenha risco, porque é cirurgia, mas é uma coisa mais tranquila. E pode demorar, pode esperar a criança crescer um pouco mais, ficar mais forte, entender melhor a situação para ela ajudar no pós-operatório. As complexas, normalmente, são cirurgias feitas, às vezes, até mesmo no bebezinho recém-nascido. Agora, doutora, toda vez que a criança tem sopro, é necessária a cirurgia? Não, não. Às vezes, o sopro é um sopro inocente. Quando é o sopro inocente, ela não tem doença cardíaca nenhuma. Ela tem o barulho no coraçãozinho, mas não tem a doença, tá? Nesses casos, ela não vai precisar de cirurgia e não precisa nem de acompanhamento com o cardiologista. Esse sopro vai desaparecer sozinho à medida que ela crescer. Das outras cardiopatias, as simples, algumas elas se resolvem sozinha com o crescimento da criança. Aí não precisa de cirurgia. Agora, quando ela não se fecha sozinha ou quando é uma cardiopatia complexa, aí normalmente a cirurgia que resolve. O que causa essas cardiopatias? Na formação do coração, enquanto feto, não se forma completamente e pode causar esse distúrbio. Em alguns casos, pode ter interferência de medicamentos, de uso de drogas ilícitas na gravidez, mas isso aí não é muito claro. Normalmente mesmo é um defeito de formação. A genética também pode provocar essa má formação? Não, não. Os pais pensam muito nisso, às vezes eles confundem congênito com genético. É diferente. Uma doença genética é uma doença que você herda no gene. O congênito não, você nasceu com ela independente de ter algum caso na família. Agora, doutora, como que a gente consideraria assim, um caso grave nessa situação? O pediatra analisa isso bem. A criança, toda vez que mama, ela fica muito cansadinha, ela para de mamar porque não está conseguindo respirar. Isso se for bebê recém-nascido, né? Quando é uma criança maiorzinha, o pai percebe que pouquinho que ela brinca, ela para de brincar para respirar porque ela está cansadinha. Ou, às vezes, porque a criança fica roxinha quando faz esforço. Como a senhora falou, mãozinha, lábios e dedos. Aí, algumas mães apavoradas, com qualquer friozinho, a criança fica roxinha, ela já acha que é isso. Tá, como ela não tem condição de avaliar, é o cardiologista mesmo que vai avaliar isso para ela. Sempre procurar um profissional. É o cardiologista que vai avaliar e vai orientar. Mas, assim, eu só recomendo sempre evitar o desespero. O desespero não ajuda nada. O desespero aumenta o problema, causa mais problemas. Agora a senhora falou, a criança maiorzinha. Se a criança nasce com esse tipo de problema e não é detectada enquanto é pequenininha, ela tem uma vida, entre aspas, né, normal até ser descoberto isso? Tem algum perigo? Como que é? As cardiopatias simples, a criança pode chegar na idade adulta sem saber o que tem.
Porque como é simples, como é simples, não alterou o suficiente para ela ter sintomas e, naquele caso, a pessoa não passou no cardiologista ou num bom pediatra quando criança e tal, às vezes mora em zona rural, não vai sempre a médico, essas coisas, né? Agora, quando a criança tem uma cardiopatia um pouquinho mais complicada, os pais percebem que ela é limitada, né? Que ela não brinca normalmente. As outras crianças correm, ela não corre, ela para. Sempre cansadinha. Ela sempre cansadinha quando faz esforço. Essa é a principal característica. Mas assim, existe algum perigo de risco, né, de morte? Numa cardiopatia complexa, sim. Numa cardiopatia complexa, essa criança faz muito esforço, ela pode ter parada cardíaca pelo esforço. Agora, depois dessa conversa, é lógico que as mães vão ficar aí meio apreensivas. O que a gente pode dizer antes de encerrar esse papo de hoje? Eu acho que sempre tem que manter a calma, tá? As doenças, sejam quais forem, se você está muito nervosa, você vai enxergar o que não existe, você vai fazer o que não deve ser feito. Então, tem que manter a calma e procurar o profissional adequado. O único conselho que fica disso tudo é sempre, na dúvida, procurar o pediatra. Ele vai encaminhar para o cardiologista, não só na situação de coração também, mas envolvendo outros órgãos, como o cérebro e tudo mais. Exatamente. O pediatra ele vai avaliar, ele é totalmente capacitado para definir o problema da criança. Se ele não tem condições de tratar esse problema, ele vai encaminhar para o especialista adequado. Tá? Mas ele tem condições de definir, olha, tem um problema aqui, esse problema tem que ser visto por um especialista. Agora, doutora, é inevitável, né? Já que a gente falou sobre tudo isso, depois que a mãe tem um filho com esse tipo de problema, ela se sente um pouco culpada. Ela pode evitar isso? Pode fazer algo durante a gravidez para evitar isso? Não, na maioria das vezes não é culpa de ninguém, tá? É da natureza. É da natureza. Agora, a mãe que fuma, ela deve evitar fumar na gravidez, a que usa drogas ilícitas deve abandonar o uso de drogas, porque mesmo que não cause um problema no coração, vai causar outros tipos de problema na criança. Bebidas também? Bebida alcoólica em excesso, uso excessivo de medicamentos controlados, sem orientação médica, porque se está usando com orientação médica é porque precisa. Tem que se correr o risco. Mas, às vezes, a mãe usa sem orientação médica, tá? Então, mas, em qualquer situação, pegar a culpa também não resolve. Né? Você falar assim, fui eu que causei isso. Primeiro, que não foi. Segundo, que se foi, você não fez de propósito. Você não escolheu isso. Então, vamos corrigir daqui para frente. Vírus de alguma doença também pode causar? Não. O defeito no coração, não. Doutora, eu já quis finalizar a nossa entrevista, mas a gente ainda tem muito para falar, então eu vou para o intervalo e já volto aqui conversando com a doutora sobre mais um risco de causar esse tipo de doença. Imagine um lugar especializado em delícias fatiadas, vários tipos de queijos, salames, presuntos, tudo fresquinho. Frios e Companhia, vários tipos de vinhos, bebidas, enlatados e quem é especializado além da qualidade oferece também o melhor preço. Economize. Frios e Companhia, tudo o que você precisa você encontra em Barretos, na Avenida 7, entre ruas 32 e 34. Fone 3322-0359. Em Guaíra, na Rua 8, esquina da Avenida 19. Frios e Companhia. Você conhece, você confia. Manipulação de fórmulas é com a Manipularte. Cosméticos, homeopatia, florais de bar, produtos naturais e para redução de peso. Linha completa de chás, ração humana e medicamentos de alta qualidade. Traga sua receita, parcelamos em até 3 vezes no cartão. Também aceitamos o cartão Valicom e entregamos gratuitamente. A Manipularte fica na Rua 24, entre as avenidas 19 e 21. Telefone 3322-6015. Qualidade de vida, saúde, bem-estar e muitos outros benefícios são oferecidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a seus associados através do Estúdio Pilates. Em um espaço moderno e bem equipado aqui mesmo na sede do sindicato, a fisioterapeuta e professora de Pilates Juliana Marcondes desenvolve suas aulas com associados e dependentes. Se você ainda não faz parte desta academia, participe de uma aula e inscreva-se. O Estúdio Pilates foi feito especialmente para você.
Atenção, servidor público! No Barretão Auto Center você encontra pneus para carros e motos, alinhamento, balanceamento, revisão na suspensão e freios, troca de óleo e escapamentos, instalação de som, alarmes e travas elétricas. E atenção! Na compra de 4 pneus ou alarme e trava, você paga em 5 vezes no cartão Valecom. Precisou de alinhamento, balanceamento, escapamentos e pneus? Pensou Barretão Auto Center, o lugar certo para você e seu carro. Engenheiro Necker de Carvalho 1873, telefone 3322-7929. É isso aí, estamos de volta e eu continuo aqui com a doutora Nirvana para falar também sobre a rubéola, que também pode causar a cardiopatia. Isso, algumas doenças infecciosas que a mulher contrai na gravidez podem causar a cardiopatia. Como a gente estava falando sobre culpa há pouco tempo, a questão, ninguém escolhe ter uma rubéola, né? O que a mulher tem que fazer é se precaver, fazer o pré-natal direitinho. Tomar a vacina, né? Tomar a vacina direitinho. E se ela desenvolver a doença durante a gravidez, a gente tem que torcer para dar tudo certo e não acontecer nada. Se acontecer, a gente tem que tratar o que vier. Mesmo porque não é porque ela teve a rubéola, por exemplo, aí no caso do que a gente está falando, não necessariamente vai provocar uma má formação no bebê. Isso. O que a gente chama de fatores de risco, o nome diz, é risco, não é certeza. Tá? Então, a rubéola é uma doença que aumenta o risco de acontecer a cardiopatia congênita, mas não é uma certeza. Existem crianças que nascem totalmente normais, sem nenhuma complicação da rubéola. Perfeito, doutora, muito obrigada. E agora a gente vai conferir aí a opinião de algumas pessoas que usam o sindicato e que têm vindo aqui se consultar com a doutora Nirvana. E já que estamos falando em cardiologia, quero ouvir também dos pacientes da doutora Nirvana suas opiniões. Eli, o que você acha dessa médica? Olha, ela hoje para mim é a melhor cardiologista de Barretos, né? Foi uma excelente aquisição através do sindicato, né? Que os médicos aqui são todos ótimos, né? E a doutora Nirvana não poderia ficar de fora, né? Ou seja, aqui no sindicato vocês têm um atendimento rápido, marca consulta com rapidez e com qualidade também, porque a gente vê que o quadro de médicos é excelente. Excelente, a gente não pode reclamar, porque o atendimento é muito bom, muito rápido, né? E o pessoal atende a gente assim, com maior carinho. E eu estou satisfeito. Quer dizer, está aprovado para você? Aprovado, aprovadíssimo. Aqui comigo o Ailton, que acabou de passar pela consulta com a doutora Nirvana. O que você achou? Ótimo, uma médica calma, tranquila, entendeu? Passou o que é de melhor pra gente. Muito boa. Tá tudo bem com a saúde? Mais ou menos. Cortar a carne gorda, né? O resto tá mal de todo mundo. Isso, não sou fumante, entendeu? Só um regime. Agora me diz uma coisa, o que você achou do sindicato dos servidores públicos municipais terem contratado a doutora Nirvana para o atendimento aqui? Foi uma ótima contratação, né? E aqui está de parabéns todo mundo, até mesmo as enfermeiras, a recepcionista que trata a gente super bem. Quer dizer, é uma série de serviços oferecidos pelo sindicato que vocês têm a chance de estar usando. Isso, muito boa mesmo, até a parte odontológica também. A parte que o pessoal está todo de parabéns, não tenho o que reclamar não. Está feliz então com o atendimento? Estou muito satisfeito. Que nota você dá para o sindicato? Olha, eu dou 9 porque tem aquele descontinho, né? Se não tivesse, seria 10. Nem tudo é perfeito, né? Isso, correto. Mas está aprovado. Lógico, 10 sim, dou 10 sim. Brincadeirinha. E estes são os aniversariantes do dia 22 de junho, Juscelina Faria e Simone Aparecida Menchio. Parabéns, pessoal! E o SSP TV de hoje fica por aqui. Saiba mais sobre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais através do nosso site. Mande sugestões para o programa através do nosso e-mail ou pelo telefone. E não se esqueça, amanhã às 18h45 eu estou de volta com mais um programa para você. Até lá!